Boa tarde, pessoal. Estou chegando aqui, mais uma vez aqui, Love Code na Vind, mas cumprindo mais um pouco daquela promessa que... Promessa não, né? Eu acho que é um desafio nosso aí, trazer mulheres para ocupar esses espaços e falar mais sobre o que está rolando e sobre tecnologia e uma série de coisas. Hoje eu estou aqui na Vind, mais uma vez, para quem não conhece a Vind é a empresa de recorrência, mas as pessoas que acompanham aqui o canal conhecem a Vind, então eu não vou pular um pouco essa parte para ir direto ao que interessa. Quem está aqui, eu não vou apresentar ela, é a nossa convidada, é a Laura Gurgel, vou pedir que ela se apresente. Eu conheço a Laura aproximadamente aí há uns 6, 7 anos, o Vitor, lá do 011, colocou ali meio em um rolê, a gente estava fazendo algumas coisas do movimento da bicicleta, 99, alguns hackathons chegando ali, e eu comecei a entrar nesse mundo, e aí de lá para cá vi muito pitch, aprendi a fazer muito pitch com a Laura para apresentar as nossas ideias. A gente queria revolucionar tudo ali no mundo da mobilidade, de micromobilidade, e aí de lá para cá vem acompanhando ela o tempo inteiro. Que bom, um prazer receber você aqui. Laura, tem uma galera que não conhece você, se apresenta aí. Ô, Laura, só um segundo, deixa eu só ver aqui que o pessoal do chat acabou de falar para mim aqui que, como sempre, o meu áudio não está indo pro chat. Peraí, já estão aqui falando que por algum motivo... Fala comigo de novo. Eu estava falando com você. Vou lá pro chat, pode falar. Vou apresentar de novo aí, pode comentar e fazer a sua apresentação. Obrigado. Boa. Bom, de novo, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Eu gosto muito dessas experiências, ainda mais esse momento meio fim de pandemia, meio voltando à ativa que a gente está. Então, me relacionar com pessoas com as quais eu não tenho contato o tempo todo, como com você, né? A gente pode se falar virtualmente, mas pessoalmente é raríssimo. É sempre muito bom. Me apresentando, eu faço parte do time de avaliadores do Shark Tank Brasil desde 2017. Então, participo ativamente ali nas avaliações dos negócios que querem participar do programa e que vão ao palco, e já aviso que bosta na lata não foi uma opção, não fui eu que escolhi, não foi uma decisão minha, eu não tenho culpa. Sou professora do MBA da FIAP, na modalidade online, né, presencial. Eu cuido ali de algumas turmas na disciplina de empreendedorismo e inovação, que é onde se desenvolvem os TCCs. Essencialmente, a gente está falando de criar startups. Fiz parte do time de inovação aberta do Banco Votorantim, saí agora no meio do ano e estou fazendo parte do time de inovação aberta da Yunus Negócios Sociais, que é uma aceleradora, a maior do mundo, de impacto social, é focada aí em startups que estejam nessa vertical. Sou também head de operações do Inspire Angels e chega. E eu sou empreendedora também, tenho aí o meu coworking, mas estou retomando ainda, né? Os coworkings foram bastante afetados nessa fase de pandemia. Que legal. Enquanto isso aqui, deixa eu só ajustando um pouquinho o áudio. É sempre assim quando a gente transmite para a Twitch, tem que ir calibrando um pouco com a galera. E o nosso auxiliar aqui, o Teco, que sempre está lá na Twitch. Que bom, Teco, me ajuda aí. Melhorou o áudio aí? Você não está ouvindo o meu retorno? Me fala aí. Mas, Laura, que da hora, assim, é muita coisa mesmo. Pega a sua bio ali pra gente. A mini biografia é muita coisa pra gente colocar. Mas é um mundo de inovação. Então, é um mundo de ainda mais inovação aberta. E que algumas pessoas ainda não. Algumas pessoas não, algumas empresas também não conseguem entender o que se trata inovação aberta. Eu sei que você trouxe alguma apresentação, mas eu queria começar com esse ponto. O que se trata de fato inovação aberta? E qual o paralelo que a gente pode fazer com open source, tecnologias aqui digitais, esse mundo aqui que é do pessoal de desenvolvimento de software? Eu acho que esse paralelo com o mundo de open source é perfeito. Então, a gente vai chegar lá, né? Vamos por etapas. A inovação aberta, a inovação por si é fazer melhor, ou, né, no caso de uma inovação incremental, fazer melhor, mais rápido,
de uma forma diferente, ou a gente tem a inovação disruptiva, que é a ciência de foguete, né, que todo mundo pensa, que é mudar a maneira como o mercado se porta, novos modelos de negócios, de repente, coisas que ultrapassam ali o que a gente já tem pronto. Inovação aberta, ela é uma das vertentes de inovação. A gente tem a inovação aberta e fechada. A fechada, em geral, é P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Uma coisa fechada, vou criar novos produtos, isso está muito na indústria. E a inovação aberta, ela é fazer com outros atores, fazer com o ecossistema, fazer com o lado de fora. Então, seria uma diferença entre eu contratar e fechar uma equipe para desenvolver algo, né, para codar, por exemplo, para desenvolver uma funcionalidade ou algo muito específico para mim, dentro da minha empresa, eu incubo essas pessoas, né, elas ficam ali fechadinhas trabalhando para mim, ou eu contrato uma solução pronta no mercado e conto com um time de pessoas especialistas de tecnologia que eu tenha em casa para fazer essa implantação, esses testes e colocar para rodar efetivamente. Qual que é a diferença aí? Quando eu contrato uma equipe para desenvolver para mim, eu, obviamente, sou proprietária daquilo e, né, tenho uma coisa que é feita muito mais respeitando muitas das minhas características ou das minhas especificidades. Quando eu trago de fora, eu vou muito mais rápido. Então, eu não vou ficar, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Tem coisas que são bastante complexas de se desenvolver. Você não faz assim e está ali. Vocês que trabalham com isso sabem muito melhor do que eu. Eu sou pessoa de negócios que até 5 anos atrás achava que era só colocar um botão. E não é bem assim. Eu aprendi, fui salva. E aí, a inovação aberta, ela te permite ter, por exemplo, uma solução que já está meio pronta, que você vai resolver em 2, 3 meses ali, e vai começar a usar e já vai resolver seu problema. Então, você tem muito isso. Se a gente fosse fazer uma analogia com o open source, seria algo como poder beber de várias fontes diferentes para poder resolver uma questão que eu tenho, um problema, ou de repente um novo produto, um modelo de negócio, quer que seja. É aberto. É um convite aí que o determinado player, né, determinado ator, faz a outras empresas, a outros atores e entidades para co-criar e para fazer junto. Eu acho que o open source bebe bastante dessa fonte, lógico, com aí características um pouquinho diferentes. Boa. E eu abro, tá? Então me corta. Não, sem problema. Vamos lá, você tem uma apresentação, eu queria colocar aqui, você vai compartilhar com a gente. Eu posso. Eu já vou subindo aqui. Enquanto isso, o pessoal aí, só para organizando, quem quiser mandar aqui pela Twitch as perguntas, eu estou de olho no chat, então dá para eu ir lendo aqui e vou fazendo para a Laura no final. E aqui na vídeo o pessoal está sempre livre aí para mandar as perguntas aqui de forma imediata no chat, eu leio no final, ou depois abre a câmera e a gente faz as perguntas direto. Beleza? Beleza. E você perfeito. Pode seguir, tá? Tá na tela, o pessoal está acompanhando, tá tudo perfeito, só seguir. Boa. Então, bora lá, né? Eu trouxe aqui, desde o Beabá mesmo, porque eu percebo que a inovação aberta virou meio mosca branca, assim, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas ninguém nunca viu e ninguém sabe em detalhes como funciona. Então, eu tenho esse material aqui, ele é bastante, eu vou dizer quase que didático, mas, enfim, eu vou pular algumas etapas aqui, né, quando a gente fala de inovação aberta. A inovação aberta, ela tem 4, peço desculpas que talvez não esteja tão visível assim, mas ela tem 4 grandes pilares aí que precisam ser considerados quando a gente está lidando com esses processos. Então, as capacidades da minha equipe, o que eu, como empresa, tenho, a cultura, a cultura é aquela que vai permitir que você desenvolva outras coisas, que você tem espaço para falha, né, para o erro, você tem a possibilidade de testar, de melhorar, fazer ciclos de melhorias, enfim. Você precisa olhar também para a estrutura que você tem disponível para fazer isso e, consequentemente, para a sua estratégia. Então, se inovação não está na sua estratégia, não faz parte da sua cultura, não é nenhuma das suas capacidades e competências, e menos ainda é suportada pela sua estrutura, você não vai conseguir, de fato, fazer um bom processo de inovação aberta,
porque você não vai conseguir lidar com esse processo. Inovação aberta bebe muito do networking. Então, se eu tenho uma questão para resolver dentro da minha empresa, uma oportunidade de melhoria, um espaço para trazer uma coisa nova, eu vou buscar no ecossistema, eu vou buscar na comunidade que eu participo, eu vou buscar na minha rede de contatos um empreendedor, um ator, uma empresa que possa me ajudar nessa resolução, seja com o produto pronto, seja no momento de cocriação e de orientação. O hackathon tem muito disso, da gente criar junto, da gente se ajudar, e de repente você sabe que tem alguém em outra equipe que tem algum conhecimento que você precisa, de fazer essa troca, e aí o que a gente fala muito nesse meio, né? Eu não preciso saber fazer, eu preciso saber quem faz. Porque daí eu consigo fazer essas conexões e trazer esses atores para perto de mim, tendo bons resultados. Como eu disse para vocês, né, a gente tem as tendências de inovação aberta, então, para a inovação fechada, é um ambiente de escassez, muito hierarquizado, com um estudo centralizado. A gente está falando de um centro de pesquisa, efetivamente, e com a inovação aberta, ela trabalha em outro sistema, é outra visão. Vou colocar assim. Eu moro perto do aeroporto, te peço desculpas. É uma outra visão. É uma visão de velocidade, é uma visão de abundância, então eu não vou me prender a um fornecedor, eu não vou me prender a uma única saída, eu posso encontrar maneiras diferentes de resolver aquele problema. A gente trabalha em horizontalidade, então não é porque uma corporação abriu as portas para receber soluções do mercado, que ela é detentora da ordem ali, né? Vamos dizer, tem obviamente os processos, mas é um ambiente de igualdade. A startup que está ali resolvendo é tão importante quanto a corporação, que é tão importante quanto um escritório de advocacia, que é tão importante quanto qualquer outro ator envolvido aí. E é uma pegada de distribuição. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade e é sempre um jogo de ganha-ganha. A startup, por exemplo, ela ganha um novo cliente, ela pode ser remunerada, ela pode ser comprada, ela pode criar novos negócios. A empresa, obviamente, resolve o seu problema e consegue seguir adiante, e os clientes de todo mundo vão ficar felizes, porque, afinal de contas, você está desenvolvendo coisas ali, trazendo melhorias para os seus clientes. Ela pode ser inbound, então, no movimento de fora para dentro, outbound, de dentro para fora, ou coupled, né, que a gente fala, que são as duas coisas, esse movimento combinado. O outbound necessariamente é um ator. Vamos colocar uma corporação aqui no centro, para completar forte. A inovação de dentro para fora, ela é, no geral, por exemplo, no caso ali do BV, né, para dar um exemplo. A empresa tem um desafio, ela avisa para o mercado que ela tem esse desafio, faz o chamado e espera a galera vir ou se conecta com essas pessoas ativamente para trazer essas soluções para dentro. Quando ela é inbound, é uma coisa que vem... Espera um pouquinho, gente, desculpa, eu confundi. O inbound é isso. Eu lanço o desafio e eu trago as soluções para dentro. O outbound é eu crio uma coisa nova ou eu quero fazer algo novo e eu chamo outras pessoas para que elas testem. Então, para ficar mais fácil aí. O outbound seria, por exemplo, o banco desenvolver um sistema de banking as a service, onde você pode ter várias empresas usando, se tornando bancos, né? E isso seria o outbound, então eu como banco desenvolvi para que outros players me ajudem nisso, então liberar a API, deixar aberto para usar, para explorar, enfim, para poder criar várias coisas. E o inbound sou eu contratando soluções de mercado para dentro, né? Contratando startups, por exemplo, contratando fábricas de software, contratando consultorias para dentro para co-criar alguma coisa comigo. O coupled tem esses dois movimentos juntos, então eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quase que uma ambidestria aí, né? Então, por que inovação aberta? Tá tudo bem? Eu estou indo. Tá tudo bem, de vez em quando só o seu áudio falha um pouquinho, mas É dá o para compreender. avião. Dá para compreender, mas tá tranquilo, tá dando para entender bacana. Não, beleza. Mas, ó, se tiver pergunta aí, me corta, senão eu vou.
A inovação aberta ela tem razões para ser, né? Não é só porque legal vamos criar juntos por um mundo melhor de pessoas mais unidas. Ela reduz os custos de pesquisa, então ela permite que você crie mais rápido. Ela minimiza os riscos, porque são riscos compartilhados. Eu não preciso investir numa equipe que pode não conseguir chegar no resultado em tempo hábil. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, com uma nova unidade de negócios. Eu tenho já esse compartilhamento de responsabilidades, eu tenho certeza de que eu vou poder entregar, porque eu estou contratando especialistas, então eu consigo aprimorar isso, e eu começo a inovar no mercado. A partir do momento que eu começo a criar, eu tenho a percepção das pessoas de fora, que podem me trazer com uma visão fresca aí, né, onde eu posso melhorar, o que eu preciso fazer, e eu consigo também ajudar esse mercado a se desenvolver à medida em que eu contrato as soluções. No ambiente de inovação aberta, a gente costuma trabalhar em horizontes. A gente fala muito de horizontes de inovação. O que isso quer dizer? É o tempo. É o tempo e a geração de valor, vamos colocar assim. Então, quando eu estou no curto prazo, eu vou fazer coisas que me dão menos risco para que eu possa começar a melhorar e ousar mais, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, do H1, a gente está falando de uma coisa que é rápido, curto prazo, e a gente está falando de uma coisa que vai me permitir crescer mais no futuro. Eu vou crescer um pouquinho agora, mas isso no longo prazo vai me gerar bastante resultado. O que é isso? A inovação aberta está muito focada aí. Então, eu vou trazer startups, por exemplo, que automatizem alguns processos que eu preciso. Eu vou começar a entender ali o que meu cliente entende que é um ganho de valor. Como é que eu vou me tornar mais interessante? Eu vou pensar em algumas estratégias, eu vou começar a me desenvolver aí. Quando eu estou em H2, eu estou falando de um médio prazo e com um risco um pouco maior. É literalmente uma escadinha. E um risco um pouco maior. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar a estudar como é que eu posso usar, só para tangibilizar que a gente não estou falando que necessariamente assim, essas soluções em particular. Eu vou começar a estudar como que eu posso aplicar inteligência artificial para criar anúncios para minha empresa mais rápido, que sejam assertivos, para agilizar alguns processos de criação, assim, no sentido de construção de textos, de gestão, de otimização de processos. Eu vou começar a olhar para alguns produtos que já estava desenvolvendo e vou pensar em como eu posso fazer isso mais rápido. Eu vou começar a criar processos que imputam um pouco mais de risco, mas que não são para ontem. E quando eu estou falando de H3, é longo prazo, muito risco. O que é isso? Eu estou pensando em tecnologia emergente. Eu estou pensando em coisas que as pessoas nem chegou no mercado ainda, nem se popularizou. Seria, falar de H3, seria, num comparativo aí, a gente falar de ChatGPT em 2013. É uma pegada meio assim. Não tinha isso, a gente estava indo para outra coisa, a pegada era outra, entendeu? As buzzwords eram outras, né? Aquilo que o investidor só volta a gritar bingo quando escutando um pitch, era outra coisa, a gente estava falando, olhando para criptomoeda, a gente estava olhando para umas coisas que nada a ver com inteligência artificial, por exemplo, mas já haviam rumores de que isso estava sendo pensado, uma coisa meio assim. Então, se eu estou pensando em H3, seria eu, em 2013, olhar para frente e falar assim, cara, uma hora a inteligência artificial vai chegar, como que eu posso me beneficiar disso? E ir pensando e maturando esse processo com calma. Não precisaria, obviamente, olhar para ontem. A inovação aberta, ela entra aí de uma maneira muito mais orientada para pesquisa, para relacionamento com centros de pesquisa aplicada mesmo, então de começar a conversar com universidades, de começar a entender outras pegadas mais acadêmicas, de aplicabilidade, de resultado, para que, à medida que isso seja desenvolvido, o meu risco vá baixando e vá se aproximando de mim. Então, do H3 para H2 e do H2 para H1. Isto posto, né, aplicação prática de inovação aberta. A gente tem caso de matchmaking, então as corporações procurando as soluções e se aproximando delas efetivamente, contratações, investimento. Então, estou mais espertinho. São contratações, são investimentos, é chamar para criar. O crowdsourcing é uma aplicação interessante, então você tem
como no caso dos códigos, né, que a gente estava falando. São várias pessoas pensando naquilo, tentando criar coisas mais interessantes, tentando aprimorar, fazer um código melhor, para resolver coisas que ninguém ainda conseguiu, ou que ainda não são um problema, mas que a gente já está antevendo. Os hackathons são um exemplo super legal de inovação aberta. Muita empresa usa isso para contratação de bons colaboradores e para geração de ideias que podem ser desenvolvidas internamente. E a questão do working space, muito na visão dos coworkings aí. Então, eu tiro as paredes, as pessoas de várias equipes podem conversar, de várias empresas vão interagindo, vão co-criando e vão aprimorando seus processos aí também. Aí a gente pode se abrir para novas oportunidades, às vezes você está tentando resolver uma coisa e encontra formas de resolver outras, ou até uma possibilidade de novos negócios, você acelera a implantação das soluções, né? É muito mais rápido inovar, você reduz o risco e o custo, então você não precisa ficar desesperado e enlouquecido, apertando e estressando a sua equipe de desenvolvedores, a sua equipe de negócios para criar uma coisa que vai demorar 2, 3 anos, você consegue fazer isso muito mais rápido. Você consegue aumentar o seu retorno de investimento, que é o ROI, você consegue valorizar as propriedades intelectuais. Então, existe um respeito muito grande pelo que a startup, por exemplo, está oferecendo. É dela e eu estou usufruindo não é, puxa, olha que pena que eu vi você passando aqui, agora isso é meu. Então, é um ambiente de muito mais colaboração e respeito. E a capacidade de aprendizado aumenta muito para os dois lados. A startup, à medida que ela começa a entender como uma corporação talvez um pouco mais conservadora, talvez um pouco mais estruturada, talvez um pouco mais complexa funciona, e essa corporação aprende muito com a velocidade, com as técnicas, com as práticas, com a maneira de pensar de uma startup, por exemplo. Você tem esse ganho que é super substancial, assim, ele é muito forte, principalmente para quem está na corporação, muitas vezes enviesado de costumes corporativos que já não fazem sentido, em especial para quem trabalha com inovação e tecnologia. Aí o que tem aí de problema, né? Porque nem tudo são flores nesse mundo, infelizmente. A gente tem a possibilidade de vazar informações importantes, às vezes a empresa está fazendo alguns testes e acaba vazam dados, porque, enfim, não foi feito um estudo adequado, acontece, é um acidente. A gente sabe que não é exata, de certa maneira, você fica um pouco de dependência, você cria um pouco de dependência do conhecimento externo, então, a menos que a tua equipe esteja focada não em aprender o pulo do gato, mas em entender como funciona aquela dinâmica, você está dependendo do conhecimento de fora. Então, que eles falam muita coisa do legado, né? Na minha opinião, o legado é quando você cria alguma coisa, você documenta isso, você permite que outras pessoas bebam da mesma fonte e aprendam com você. Depender de conhecimento externo significa que você nada aprendeu naquela interação. Então, temos um problema de cultura aqui. E perdeu o controle sobre a propriedade intelectual. Não é mais só meu. Ou nem foi meu, eu só paguei por uma assinatura de meses. Então, tem um pouco dessa visão. Óbvio, o risco é muito mais controlado nesse caso. Para vocês terem uma ideia, né, em 2022, a gente teve um crescimento de 60% no número de relacionamento declarado entre empresas e startups. Significa que o movimento de inovação aberta está crescendo. Antes, menos de 40 empresas tinham programas formais de engajamento, então de desafios externos, de efetivamente fazer o hunting, então ir atrás e chamar para participar. Hoje a gente tem mais de 300. E a gente vê o ecossistema amadurecendo, se estruturando, e à medida em que ele vai se estruturando, essas boas práticas vão circulando, você começa a ter mais confiança das startups em participar desses processos, a corporação ela percebe mais benefícios, vai ficando melhor. Boas práticas em que sentido? POCs, provas de conceito, aí, há muito tempo atrás, as corporações moíam as startups para fazer de graça. Deixa eu estar 3 meses de graça aqui, porque sou muito espertinho e vai ser incrível. Agora não, agora já se torna uma boa prática pagar, mesmo que um pouco menos, porque é um teste, um contrato um pouco mais flexível e menos burocrático, para ver se isso faz sentido. E se fizer sentido, eu te contrato. Ou eu invisto em você, quer que seja, né? Aí vai da estratégia da empresa. Os contratos de Open quase dobraram no último ano, entre 21 e 22 aí. Isso é muito expressivo. Significa que você tem muito mais corporações fazendo muito mais movimentos de colaboração. Para vocês terem uma ideia, empresas que aplicam. A Yunus aplica, BV aplica e aplica muito bem, por sinal. Natura, Ambev, Netflix, e a vez.
para quem está chegando agora e não entendeu, essas pausas aí que a Laura de vez em quando dá, é porque ela mora perto do aeroporto. E aí passa o Sim. avião, perde todo o áudio, então ela está dando essas pausas. Não é porque eu esqueci o que eu estou falando. Tá tudo na normalidade. Tá tudo certo, gente. Peço desculpas pelas interrupções. Mas, enfim, estou sendo boicotada pela aviação civil brasileira. Mas tá tudo certo. Eu trouxe alguns cases para vocês para poder ajudar a aterrissar um pouquinho esses assuntos dos quais a gente falou. A Yunus atendeu um projeto global da Reckitt. A Reckitt é que produz Arpic, alguns produtos de limpeza, alguns remédios e tudo mais. Esse processo da Reckitt, ele foi um processo muito bacana, porque foi uma aceleração global, ela aconteceu, global porque foi o time global, mas nessa primeira edição ela aconteceu em 2 países, no Brasil e na África do Sul, com o objetivo de achar soluções que pudessem ajudar no acesso à água. Fosse saneamento básico, fosse água potável, o que quer que seja no relacionamento das pessoas com a água. E a ideia ali da Reckitt era, eu vou identificar esses projetos, essas startups, que fazem sentido dentro desse tema, que geram impacto de fato, vou ajudá-las no processo de aceleração, então a Yunus também entrou bastante forte nisso, com o objetivo de contratá-las caso saiam boas soluções daqui. Então, foi um processo de Open Innovation bem interessante. Para vocês terem uma ideia, das 6 soluções que a gente apoiou aqui no Brasil, foram 6 aqui e, salvo engano, 8 na África do Sul. 5 já estão contratadas, uma delas ainda não, porque está desenvolvendo aí um acordo um pouco mais complexo nessa questão de propriedade intelectual, porque aí é uma tecnologia social, ela é um pouco mais complexa. Mas a lógica aí é como que eu, corporação, posso, no caso aqui, gerar impacto e trabalhar com instituições de fora, porque eu não vou ter condição de fazer isso por conta ou de gerar isso por conta, isso vai me tomar muito tempo, ou talvez nem seja uma prioridade do ponto de vista de P&D aqui. Então, tem essa questão. A Sodexo é um caso bem legal também, porque a Sodexo quis criar um programa para redução de desperdício de alimentos na cadeia, né, na cadeia alimentar, não na cadeia privação de liberdade. Então, a gente identificou que restaurantes com buffet menores aí, e mercados de bairro tem uma perda muito grande. O que foi feito a partir daí? A Sodexo pediu para a gente ir ao mercado e identificar soluções que trabalhem nesse segmento para que fossem contratadas e gerassem esse impacto nos clientes da Sodexo, que são esses estabelecimentos. Um pouco do que nesse caso, é um startup hunting, né? Então, a gente foi nessa questão de fazer a busca das soluções para fazer as provas de conceito, e aí com a pegada de ESG também. Todos esses processos de inovação aberta, no geral, eles têm uma esteira, que a gente chama de esteira de inovação, que é o processo. Essa que eu trouxe para vocês darem uma olhada, ela é bem genérica, mas é mais para mostrar como que pode funcionar. Então, você tem uma primeira etapa, onde você vai conversar com as áreas demandantes, ou a empresa demandante, para entender as necessidades. Aí você cria um briefing, né? Você define esse problema, você entende o que você está procurando como solução, e você parte em busca dessa prospecção. Encontrou? Beleza. Então, agora vamos conectar todo mundo para que as pessoas vejam se faz sentido, se tem algum pré-requisito, como é que pode funcionar isso. E aí a gente parte para o teste. E se o teste der certo, a gente contrata e faz o rollout. Então, é uma esteira aqui, são macro, o macro que eu estou trazendo para vocês, então são pontos que, obviamente, vão se distribuir, vão se destrinchar em inúmeras tarefas, inúmeros pontos a serem medidos, a serem passados. É um processo que precisa ser conduzido. Outros exemplos, né? A gente tem, no caso do BV, foram feitas provas de conceito com a Plano e com a Clavi, muito olhando para a questão de Open Finance, dessa troca de informações, de como esse novo mercado se comportaria, e a gente contratou ali na época, né? Falo a gente ainda, porque eu estou nessa coisa de mudar de casa, foi contratada a Plano e a Clavi para entender como se poderia trabalhar dentro de Open Finance, trazendo esses dados de clientes, criando ofertas que gerassem mais valor para eles. Então, desde ajudar na organização das finanças pessoais, até o simples fato de gerar insights para poder fazer indicações de ações a serem tomadas, decisões a serem tomadas com o próprio dinheiro. A gente tem o caso da Voe Sem Asas, que é o programa de intraempreendedorismo, então foi contratado um ator externo
para dentro do banco para promover iniciativas de intraempreendedorismo, para promover que os colaboradores criassem seus próprios projetos, seus novos negócios e que fossem novos negócios para o banco também. Essa também é uma forma de co-criar, é uma forma de ter inovação aberta envolvida aí. Isso é tudo que eu sei até o momento sobre inovação aberta. Podia contar um pouco da história da inovação aberta, mas eu acho que aí talvez ele tirasse um pouco de espaço que a gente podia ter para discussão. E aí, gente, fiquem à vontade para se conectar comigo, para trazer mais, né, para a gente poder compartilhar conhecimento também e conversar sobre inovação aberta. O objetivo, obrigado por todo esse panorama que você conseguiu trazer, desses exemplos aí que você participou e conseguiu trazer para a gente. E algumas ideias ali. Eu fiz uma relação de perguntas aqui, de coisas que eu já tinha vontade de perguntar para você num espaço como esse, porque lá no Hackathon a gente não tem. Eu sempre participando dos hackathons, então não podia perguntar algumas coisas. Então, mas agora eu tenho a oportunidade, vamos ver se eu consigo. Bora lá. Deixa eu ver se o time aqui, se alguém quiser abrir a câmera e fazer a pergunta, quero alguma coisa aqui, mas eu acho que vai estar tudo normal. E não tá passando avião aqui, também tô tendo problemas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e quiser abrir a câmera, eu tô disponível aqui para abrir, tá? O pessoal no chat não fez, mas alguém aqui da Vind quiser, então aí, só levantar a mão que eu já libero aqui, beleza? Mas vamos lá. Tratando aqui é óbvio, a gente sempre tá falando do mundo empresarial, a gente não tá falando aqui de organização social exclusivamente, a gente tá falando de negócios, e de criatividade e de como que essas coisas se complementam e conseguem evoluir buscando outros atores, se não só construir as coisas por nós mesmos. Pensando nisso aqui, uma empresa que nunca participou de um processo desse, qual que é o principal objetivo para ela conseguir adotar uma abordagem assim de inovação aberta? Como que ela consegue se inserir num processo desse? Aqui, a gente nunca participou de um processo desse, além de uso de tecnologias que são consideradas abertas. Qual que seria o principal objetivo para a gente conseguir adotar uma abordagem, começar a pensar em uma abordagem de inovação aberta? Depende. Né? Por exemplo, eu sei que vamos dar o exemplo da Vind. A Vind poderia participar como fornecedora dentro desses processos de inovação aberta. Então, aí é buscar dentro das plataformas de divulgação quais desafios poderiam ser endereçados, por exemplo. Para fazer o contrário, para que a Vind contrate soluções de inovação aberta, a primeira coisa é definir um objetivo claro. Então, assim, legal, inovação aberta pode ser uma resposta interessante para o que eu quero resolver, mas o que é que eu quero resolver? E entender o quanto existe, obviamente, para além do interesse, a capacidade de ser exposto à inovação, no sentido de, é óbvio que existe uma certa insegurança, a gente está falando de dados, a gente está falando de tecnologia, tem muita coisa envolvida aí, né? Talvez de cultura e muito de estratégia. Esse primeiro processo, acho que a primeira vez na vida, assim, que uma empresa participa do processo de inovação aberta, idealmente seria para resolver problemas fáceis, problemas simples, que não envolvesse, por exemplo... O negócio. Primeiramente, o core do negócio. Segundo, que não envolvesse muitas equipes, tipo, exemplo, atendimento com o jurídico, com operações, área solo. Então, assim, legal, o pessoal de atendimento tem um problema, talvez eles precisem automatizar algumas coisas aqui, alguns processos. Vamos ver só esse processo deles, vamos testar só ali primeiro. E quando você começa a envolver muitas áreas, começa a ficar mais difícil, é muita gente no processo, é uma abrangência muito grande, é muita gente para assinar, vamos dizer assim, para alinhar, então fica mais difícil. Se você consegue fazer isso numa área só, com menos gente envolvida, por exemplo, você tem um processo muito mais controlado, muito menos arriscado, que é óbvio. O nosso primeiro impulso sempre é evitar o risco. Por isso chama risco. Isso envolve muito a questão da propriedade intelectual do que está sendo produzido lá fora e como que essas informações mais confidenciais
durante esse processo de colaboração com o terceiro, fica muito exposto, sensível. Como que é que a gente minimiza um pouco de tudo isso aí, dessa propriedade intelectual e dessas informações que talvez possam ter um grau de confidencialidade ou que possa expor a empresa à concorrência? Primeira coisa, né? Um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement, que é um contrato de sigilo entre as duas empresas. E esse alinhamento ele precisa ser muito bem feito. É no sentido assim: eu me comprometo a não contar o seu segredo e você promete que você não vai vazar os meus dados. Você não, sei lá, de repente, em um acordo específico, você não pode contar para ninguém que você está me atendendo enquanto a gente está em período de teste. Ou você não tem autorização para fazer integração X dentro do meu sistema, porque, cara, não faz sentido, a gente está experimentando. O NDA é um contrato ali onde as duas partes vão deixar muito claro até onde elas estão dispostas a ir, o que elas podem fazer, o que elas não vão tolerar e o que elas não vão permitir. Então, esse acordo precisa ser bem feito. E precisa ser um acordo sério, é um contrato, não é um contrato de gaveta, é um contrato. Depois disso, de fato, alinhamentos. Alinhamento de negócios, alinhamento técnico e alinhamentos gerais, né? Ou seja, qual é o objetivo, o que a gente vai medir, que resultado a gente espera chegar, e o que você precisa para eu, por exemplo, oferecer a minha solução para você e o que eu preciso para que você possa usufruir dela. A partir daí, começamos esse alinhamento, bacana. Então, dentro disso tudo que está combinado, vamos ver como é que a gente pode fazer. Acho que tem isso. Parece muito simples e parece muito frágil, mas se tem uma coisa que a corporação gosta, é de acordo. E normalmente a corporação leva a sério. E muitas vezes dá certo, porque dependendo da ideia, do que a gente está querendo buscar e do que a gente precisa testar lá fora, o tamanho da equipe, de quem está produzindo essa inovação aí aberta, talvez faça muito sentido e como a gente conduz. Em algum momento, toda essa inovação se confunde com o que a gente tem dentro de casa, com outras operações. Como que a empresa consegue mensurar, medir que isso foi impacto de uma inovação aberta e não do que a gente tinha como produto aqui dentro, depois que a gente fez isso? Essa é uma pergunta difícil. De verdade, assim, é uma dificuldade que, de fato, todo mundo tem. Como é que eu meço o resultado dessa iniciativa de inovação aberta, sendo que eu já tinha alguma coisa rodando? O que é que foi situacional, o que é que foi provocado? Né? Dei sorte? Ou foi essa etapa que me ajudou? Então, isso é um problema. Como que normalmente isso é medido? Se criam alguns indicadores específicos para aquela experimentação e é mantido um grupo de controle. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu estou contratando aqui uma solução que vai coletar dados do meu cliente, ali, do meu CRM, por exemplo, e gerar insights dos meus relacionamentos com os meus clientes. Tipo, que cliente é mais propenso a fechar, que cliente eu me dou melhor, essas coisas, né? O que eu posso fazer para melhorar? Vai gerar esses insights para mim. Se eu estou no momento de experimentação, eu não vou dar todos os meus dados para a empresa de uma vez, falar, vamos testar tudo, fiquei louca, pira-pierre. Não é assim. Eu vou selecionar alguns tipos, alguns lotes de informação, do tipo, eu sei que esses aqui são clientes mais difíceis, eu sei que esses clientes aqui são clientes assim, esses aqui deram um churn, ou seja, me largaram, foram embora, ou esses aqui são que demoram mais para fechar, e vou criar um grupo de controle, um grupo de teste, e vou botar para rodar, e aí eu consigo ter esse comparativo. Só que é importante aí, é que as duas amostras sejam iguais, vamos dizer assim. Então, se eu tenho 5 de um perfil, eu tenho que ter 5 desse mesmo perfil no controle. E aí vou fazendo esse comparativo de depara, né? Fazendo essa... Agora eu vou trazer aqui para o mundo dos devs. Nós estamos aqui provavelmente com a galera que é desenvolvedor, de time de desenvolvedor. Tinha um pessoal provavelmente aqui da parte de profissional service, mas eu não sei se eu não estou olhando aqui a galera que está para não expor, mas eu queria fazer uma questão. Intraempreendedorismo. A gente está aqui trabalhando no dia a dia, tem várias oportunidades que a gente não consegue atacar. Só que para quem tem essa vontade de empreender, em algum momento ele de repente fala assim, pô, eu vejo uma oportunidade, mas só que eu estou dentro de um produto trabalhando e não tenho a chance de trabalhar com aquilo que eu estou vendo essa oportunidade.
como que a inovação aberta, como que a pessoa que tem essa vontade de empreender pode colocar essas ideias de inovação aberta e propor para uma empresa a possibilidade do que ela pode executar e alguma coisa nesse sentido? Quais são os caminhos para isso? Bom, a primeira coisa, né? E aí, eu acho que você já ouviu falar isso 1 milhão de vezes nos hackathons que a gente participou. O que você está enxergando como uma oportunidade, de fato é um problema a ser resolvido? De fato tem coisa aí? Você tem informação para fazer isso? A maioria das corporações, ela não impede o colaborador de empreender. Ela nem é contra isso. Muito pelo contrário, é excelente que o colaborador faça isso, porque está gerando coisa para mim. É sinal que eu tenho um colaborador altamente engajado, que está prestando atenção nas dores, que está vendo e tentando achar jeitos de resolver. Agora, a corporação gosta de número. E não estou falando só desse número aqui, a gente está falando de números em embasamento. Então, se eu quero começar a empreender, eu preciso, primeiro, entender se aquela dor de fato é uma dor, e provavelmente é, porque, né, você sente aquilo na pele todo dia, mas valide com outras pessoas, outras áreas talvez, para entender o quanto isso é relevante. Traga dados, traga informações. Olha, estou vendo que esse processo aqui toma 4 horas por dia, sei lá, do Robertson, e, cara, não dá, precisa que ele seja mais estratégico. Essa tarefa é uma tarefa extremamente manual, deixa ele cansado, existe um risco de falha humana, de repente, sei lá, digitar errado, ver um número ao contrário, sei lá, acontece. Então, a gente quer automatizar isso daqui. Partindo desse princípio, eu preciso estipular que resultados eu vou trazer. Então, não, eu não sou doida, é um avião passando. Então, coisas assim, por exemplo, olha, eu vou dar um ganho de 4 horas por dia para o Robertson trabalhando. Significa que numa semana eu economizo 20 horas dele. Significa que no mês são 80 horas. Se eu converter isso para ele fazendo atividades mais estratégicas de maior valor agregado, no final das contas é sobre eficiência operacional e economia de dinheiro. Toda empresa gosta de economizar dinheiro. Então, eu estou fazendo isso. Pensem em que impactos vocês vão trazer, diretos e indiretos. E aí o Robson vai ficar mais feliz, porque é um negócio que ele gosta muito mais de fazer. Então, ele vai trabalhar melhor. Bom, bacana, essa provocação era bem importante para eu conseguir fazer, encontrei o momento de fazer, porque às vezes as pessoas estão trabalhando no dia a dia e estão preocupadas só com entregar o produto, mas elas veem a oportunidade de como propor isso para a empresa. Então, é o que a Laura falou. As empresas gostam, as empresas querem. Com certeza, o seu gestor quer ouvir uma proposta. Talvez a empresa não consiga executar aquilo, mas sabe que naquele momento tem uma possibilidade. E se nós estivéssemos pensando e promovendo algo de inovação aberta, será que tem alguém que tem um network, que conhece alguém que falou que faz, que poderia fazer, ou que tem uma ideia de trazer um hackathon, fazer alguma coisa para que a gente faça isso de fato acontecer, né? Mas aí é que está a sacada. As pessoas, quando elas já estão há mais tempo na corporação, não estou falando no caso dos profissionais de inovação, porque são profissionais que estão com a cabeça diferente, né? Mas se uma pessoa, sei lá, imagina um cara que já tem 15 anos de casa. Esse cara, muito provavelmente, é um cara que tem medo da inovação, ele não entende direito que impactos aquilo vai ter. Então, quando você chegar para ele e falar assim, ai, gente louca, vamos inovar, não vai dar certo. Esse processo precisa ser um processo de aculturamento. Assim, tem que fazer as pessoas irem perdendo medo. Então, eu identifiquei esse problema aqui, a gente resolver esse problema pode trazer uma super economia para a empresa. Eu já dei uma olhada também, sei lá, no ecossistema de startups e eu descobri que essas 3 aqui resolvem esse problema. A gente não precisa desenvolver internamente. Aí se a pessoa põe a barreira, não, vai contratar um negócio de fora, nós vamos perder emprego. Aí tá bom, então vamos fazer aqui dentro? O que é o mínimo que a gente precisa para testar? Porque se a gente testar e der certo, é muito provável que o gestor tope assinar um cheque muito maior para você ter uma equipe e trabalhar nisso. Então, dados. Dados e jogo de cintura, né? Também tem E também um pouco daquela provocação, né? Quando que a gente encontra momentos para a gente fazer aquelas discussões e perguntas incômodas, para a gente continuar evoluindo.
Porque muitas vezes a gente tem coisas que funcionaram bem porque a gente definiu lá em 2015, só que talvez hoje não faça mais sentido, mesmo que esteja lá redondinha funcionando. Mas qual é o espaço que a gente precisa criar para fazer essas perguntas incômodas? Quer dizer, eu sou o pai de alguma coisa lá que a gente discutiu há 15 anos atrás e deito em cima ali hoje que está funcionando, fica assim. A gente precisa encontrar momento para fazer essas discussões, né? Assim, quando você quer trazer uma ideia nova, você vai acabar ouvindo não, vai acabar ouvindo resistência, às vezes vai tomar um não bem taxativo, né? Tipo, se você fizer, não vai acontecer nada, mas enfim, né? As pessoas gostam de dar essas, mas criar esses espaços de discussão parece muito mais difícil do que realmente é. O que você precisa fazer é encontrar outro doido para ir junto com você. Então é assim, imagina que a gente trabalha junto, eu viro para você e falo, cara, tal coisa não te incomoda pra caramba, mas não dá mais. Isso aqui, cara, isso aqui é péssimo. E você começar a pensar junto, esse cara está disposto a inovar com você. Legal. Se você começar a pensar em como você pode fazer, que tipo de recursos você vai precisar, quanto tempo pode demorar, quais os impactos que você quer provocar, e de repente você descobrir que tem sei lá, um gerente que está que está olhando para isso também, por que não começar essa conversa? Não é uma conversa difícil, é uma conversa constrangedora, porque a gente não gosta de ouvir não. Então, se você estiver ali com a sua cara lavada, muito afim de fazer acontecer, você vai ouvir o não do mesmo jeito. Só que funciona melhor se você começa com quem está do teu lado no sentido de te apoiando, quem compra o seu barulho. Porque no final, tá todo mundo no movimento e a pessoa que foi aquela mais resistente entra junto para não ficar sozinha, entendeu? E aí você consegue iniciar esse movimento. Laura, eu acho que a galera aqui não tem. No chat a galera não tem pergunta. Eu queria agradecer. A gente já está chegando quase 50 minutos aqui de conversa. Normalmente, o que eu faço? Eu libero o pessoal do chat, agradeço a participação deles e fico alguns minutinhos aqui com a gravação encerrada na vídeo, porque às vezes a galera fica mais à vontade de fazer a pergunta depois que as câmeras desligam. Então, agradecer o pessoal do chat aqui da Twitch que acompanhou. Eu sempre faço isso, gravo isso e jogo na Twitch, porque a Laura veio aqui de boa vontade e de coração aberto. E obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Então, eu vou me despedindo aqui do pessoal do chat. Depois eu disponibilizo no YouTube para quem quiser acompanhar um pouco do que ficou conversado aqui. E eu fico aqui um pouco com a galera da Vind, mais uns 10 minutinhos no máximo aqui para a gente liberar a Laura também, porque hoje, afinal, é sexta-feira, véspera do Dia dos Pais. Então, ninguém merece. Obrigado, pessoal da live. Até a semana que vem, que tem outro Love Code, eu anuncio na segunda-feira.